One, two, three. Saudações, cá estamos nós para a nossa terceira aula de indução e para a aula de hoje nós temos um cardápio recheado. Estamos a falar da alavancagem, spread, lotes, pips, pontos, forex, stock, futures, índices sintéticos e criptomoedas. Esse é o nosso cardápio do dia e particularmente esses são conceitos que os traders iniciantes costumam ignorar ou deixar de lado, não dão tanta atenção assim. Começam a aprender sobre a estratégia, começam até a operar na conta real antes mesmo de conseguir entender ou perceber o que está aqui. E adiante vão entendendo que, na verdade, esses pequenos detalhes são muito importantes. Por isso que nós temos isso para a aula de indução de hoje. Sem mais delongas, vamos para a alavancagem, que temos aqui que a alavancagem em Forex é o capital emprestado que permite aumentar seu volume de negociação e retornos potenciais. É uma quantia de dinheiro que as corretoras emprestam, entre aspas, aos traders para ter maior flexibilidade a operar Forex. Para mim, está super claro, mas por via das dúvidas, a alavancagem, de forma simples, é uma ferramenta, né? Ou é a possibilidade que as corretoras disponibilizam para traders que têm pouco capital, né? Que têm pouco dinheiro, de poderem operar em grandes volumes, não é? Nós sabemos ou concordamos nós que com 10, 15, 50 dólares não tem como eu comprar ações da Apple, por exemplo. Mas com a alavancagem, as corretoras fazem isso ser possível, né? Eles criam uma certa escala que vai nos permitir, nós que temos pouco dinheiro, comprar essas ações ou comprar certo par de moedas. Simples quanto isso. Acho que foi... Yeah. A seguir temos aqui spread lot. Spread é a diferença entre o bid e o ask. Ponto final. É melhor ir para o gráfico para poder entender. Esta é a nossa plataforma TradingView, né? Só ampliou para ver a tela inteira. Mas conseguem ver no nosso lado direito as palavras ask e bid, representadas por azul e vamos chamar de vermelho, não é? Então, essa diferença entre o ask e o bid nós chamamos de spread, não é? Conseguem ver que tem um vácuo aqui, né? Entre o ask e o bid, não é? Basicamente, o spread é a taxa que a corretora cobra por cada operação aberta. Nesse caso, se eu abrir uma operação de compra, o preço, ou melhor, a minha ordem vai abrir exatamente na linha do ask, não é? Cobrando, porque o normal seria abrir onde está azul, bid, porque bid é de buy, né? Cobrando assim essa taxa, essa diferença entre essas duas linhas, automaticamente. Então não quer dizer aliás, quer dizer que eles não esperam você ganhar dinheiro para tirarem a sua comissão. A comissão é por você estar a abrir a operação. Simples quanto isso. Então, se eu estivesse a querer abrir uma operação de venda, claramente que estaria um pouco mais abaixo na linha azul, nesse caso, né? Porque o normal seria abrir exatamente no preço de venda, que é no preço vermelho, o ask. Para quem não sabe, ask é venda e bid é compra. Então, quando você faz uma operação de compra, o normal seria abrir exatamente no preço de compra. Mas como as corretoras precisam dessa taxa chamada spread, o que denominamos spread, abrem um pouco acima daquilo que foi a sua ordem, tirando aquela margenzinha. Você pediu para comprarem aos 50 meticais, eles compram aos 50,003 meticais, tá vendo? Por isso que eu disse que era insignificante na aula de indução 2, quando estivemos a falar um pouco da taxa que as corretoras cobram. E é exatamente isso que vocês estão a ver aqui. Infelizmente não tem como simular, veremos isso mais adiante nas aulas de imersão que vêm por aí, como isso funciona na conta real, né? Ou na vida real, apesar de ser vida real aqui. Mas basicamente o que eu quero que vocês retenham é que
quando falamos de spread, estamos a falar da taxa que as corretoras cobram para a abertura de cada operação, não é? E elas são representadas dessa forma, através do ask e do bid, não é? A diferença entre elas vai nos dar a tal taxa ou spread. Simples quanto isso. Agora, a forma como eles funcionam não importa agora, porque vai ser tão óbvio quando começarem a olhar para o gráfico, não é? A seguir nós temos lotes. Bom, lote está ligado à alavancagem, não é? Porque nós não vamos comprar aqui moeda por moeda, não é? Não vamos comprar $1, nós vamos comprar em lotes. Simples quanto isso. Então, o que acontece é que tanto os pares de moedas, ações, o estoque, até os índices sintéticos são subdivididos em lotes, não é? Que é, em cada lote, ou melhor, cada lote tem o seu valor. Simples quanto isso. Volto a repetir. Para os lotes, é uma forma de você não comprar dólar ou unidade por unidade. Criam um único lote que tem seu próprio valor. Simples quanto isso. Não precisam complicar mais. É tipo, como eu vou dizer, panos, né? De limpar, de limpeza. Você pode colocar 10 panos de limpeza em uma única embalagem. Aquele seria o nosso lote. E esse lote teria seu próprio valor. É mais ou menos isso que acontece com as ações e o quê. Por isso que eu disse que está relacionado com a alavancagem, né? Porque a alavancagem e o lote vão dar aquilo que é o valor de compra ou de venda, ou o valor de movimentação de um certo par ou índice, né? Porque basicamente nós estaremos fixados para pares, forex e índices. Eu já havia dito isso na aula de indução 1. A seguir nós temos o que chamamos de PIP, ou PIPs, e o que chamamos de pontos. Basicamente esses dois conceitos são iguais, querem dizer a mesma coisa. Mas vem aqui que um PIP é o menor incremento inteiro em qualquer par de forex. PIP podemos chamar de preço, não é? Para nós, PIP é o preço, vamos assim dizer. Então, desculpa, não preço, unidade de preço, não é? É a ferramenta de medida de preço de qualquer par de forex, não é? Então, para pares contados em 3 casas decimais, o incremento de PIP é baseado na segunda casa decimal. Vamos entender isso mais adiante. Eu só quero que vocês entendam o que é PIPs. PIPs é a ferramenta de medição dos pares de moeda. Nós não vamos medir euro USD, por exemplo, em USD ou em euro. Nada disso. Nós vamos medir exatamente em pips. Ou melhor, a sua movimentação será mensurada em pips. Vamos entender isso. E pontos é mais fácil, não é? Porque a mesmíssima informação serve também para medir aquilo que é a movimentação do mercado. Conforme conseguem ver neste par, este par tem quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5 casas decimais, o PIP será controlado na 4ª casa decimal, segundo as informações que nós temos lá. Simples quanto isso. Se fossem 3, seria na 2ª casa decimal. Então, é só recuar uma casa decimal. Então, o que acontece? O preço, por exemplo, pode sair de... Vamos lá escrever para entender melhor isso. O preço pode estar em 50, né? Ou 0,50, porque nós falamos das casas de cima. Depois ele passa... Não, 50 não, tem que ser... Vamos lá usar assim. O preço esteve em 0,5031 e passou para 0, ou melhor, desceu para 0,50, 20, assim. E nós dissemos que quando são 4 casas decimais, o que conta PIP é a 3ª casa decimal, que é recuar uma casa decimal. Então aqui diríamos que houve uma variação de 0,0001.
que significa um PIB. Desculpa. Que significa um PIB. Espero que estejam a entender. Não é? Então, a flutuação ou a modificação do gráfico, a movimentação, não modificação, a movimentação do gráfico é dada por isto, PIB. É como se fosse o preço. Diríamos que estávamos em 0,503 meticais ou dólares, né? E agora passamos para 0,502. Então, reduziu um metical ou um dólar. É mais ou menos isso que o PIB diz, mas é o sistema de medição que utiliza-se no mundo de Forex. Simples quanto isso. A seguir, nós temos essa comparação entre Forex, stock, futuros, sintéticos e criptomoedas, não é? E eu vou estar aqui a explicar cada um deles. Espero que essa aula seja um pouco breve, porque esses conceitos são só para conhecer mesmo, né? Primeiro, Forex. Eu já disse, Forex não é atividade. Tivemos isso na aula de indução 1. Forex é o mercado financeiro, é o mercado de moedas, é o mercado de economia de países, não é? Estamos a falar do euro, dólar, estamos a falar do, sei lá, USD, ZAR, estamos a falar do metical e o RAND. Isso são pares de moedas, não é? Que representam economias de países. Então, todo esse conjunto faz parte de Forex, não é? Então, o stock já não é Forex, não é? Operar stock não é o mesmo que operar Forex, não é? O que você está a fazer em comum nesses dois é trading. Eu já havia explicado isso na aula de indução 1, então é só recuar para lá se quiser mais esclarecimentos. Também temos os futuros, não é? Assim como temos os índices sintéticos. Mas nós vamos ficar focalizados, conforme eu já havia dito, em Forex, Stock e índices sintéticos. E principalmente esses dois, o Forex e os índices sintéticos. Stock, somente esses que estão aí no ecrã, Nasdaq e o US 30, que é Wall Street, não é? E S&P, simples quanto isso. Quanto a Forex, existem diversos pares, mas os principais que nós estaremos aqui a ver serão Euro-USD, USD-AUD e GBP-USD. São os que vão nos interessar nessa primeira fase. E quanto aos índices sintéticos, veremos com muita frequência, mas muita frequência mesmo, os índices da deriva. E alguns índices, quando estivermos a ver ou analisar algumas paridades de Forex, teremos que ver alguns índices dos pares de moedas, né? Ou das economias dos países, não é? O índice do dólar, o índice do euro, o índice do ien, e assim sucessivamente. Então, neste ponto, eu só quero que vocês entendam que existem diversas coisas que nós podemos operar dentro do trading. A primeira é Forex, que é o mercado financeiro. Euro, dólar, dólar AUD, GBP, USD, etc., né? Que são os pares de moeda. Tem um stock, que tem mais a ver com as indústrias ou qualquer coisa do tipo. Não estou muito ligado a isso, mas quem quiser mais informações sobre isso é só entrar na internet e pesquisar stock. Trading stock, vai ter tudo acerca disso. E tem os índices sintéticos também, que serão aqueles que são operacionalizados através de softwares, vamos chamar de assim, né? Existem softwares que simplesmente fazem a simulação de uma economia ou de economia de alguma coisa, simples quanto isso. E também temos as criptomoedas. As criptomoedas também têm como nós transacionarmos ou fazermos o próprio trading através da análise, depois compra e venda, aquele todo o processo que fazemos dentro do Forex. Simples quanto isso. Então retenham na vossa cabeça ou tenham em mente sempre que Forex é simplesmente o mercado financeiro de pares e que fora o Forex há
diversas outras possibilidades de operar ou de fazer trading, né? Que são esses que conseguem ver aí, Stock, Futures, índices sintéticos, criptomoedas, tem commodities, tem muitas outras coisas, né? Mas essas são as principais que eu achei importante de descrevê-las aqui. Então, acho que por hoje é tudo. Depois dessa aula de indução, as duas últimas aulas de indução, indução 4 e 5, serão de aulas técnicas. Então, fiquem alertas e preparados. Tchau.